Olá, começa agora mais um Câmera Revista. Hoje nós vamos falar a respeito do SAMU, Serviço 192. Estamos com os nossos convidados Silvânia Fernandes e Flávio Neves, coordenadores do SAMU, coordenador regional e coordenadora da base Barreiras. Sejam bem-vindos à casa de vocês. Obrigada. Flávio, fala um pouquinho pra gente a respeito do SAMU. O SAMU no oeste da Bahia foi implantado em julho de 2010, né? De forma regional, que é uma determinação do Ministério da Saúde, onde que abrange 23 municípios. Que aqui na base de Barreiras está alocada a Central de Regulação de Urgência, que atende todas as ligações através do 192 e supervisiona todos esses atendimentos, né? A partir daí, cada cidade tem seu RH, sua base e sua logística estruturada para atender aquela região de acordo com o número de habitantes. Na base de Barreiras, aqui nós estamos implantados, temos 3 unidades implantadas. Uma unidade de suporte básico, avançado e 2 unidades de suporte básico, onde cada unidade dessa é tripulada por profissionais treinados, né, especificamente para essa função. Unidade de suporte avançado, médico, enfermeiro e condutor socorrista, e as unidades de suporte básico, técnico de enfermagem, condutor socorrista e enfermeiro emergencista. De onde surgiu a proposta do SAMU? Onde que se originou o Serviço 192? O Serviço 192, no Brasil, ele foi implantado no início de 2005, o Serviço de Atendimento Móvel, com a experiência do SAMU de Paris, né? Que tem, nosso SAMU aqui foi inspirado nesse SAMU de Paris e adaptado à nossa realidade, né? Então, o SAMU hoje, de nível nacional, está fazendo 10 anos, né? Fez 10 anos agora em 2015. E hoje tem as suas portarias específicas, sua dinâmica específica de acordo com as necessidades de cada região, cada cidade, né? Para atender as necessidades da população. Silvânia, e a base de Barreiras, como ela funciona? Bom, a base de Barreiras, hoje a gente funciona, como o Flávio já mencionou, nós funcionamos com 3 ambulâncias na ativa, né? E sendo uma de suporte avançado e 2 de suporte básico, onde é tripulada de suporte avançado, médico, enfermeiro e condutor socorrista, e a de suporte básico, técnico de enfermagem e condutor socorrista. A gente, só lembrando mesmo, para deixar assim mais claro, é que essa quantidade de ambulâncias, ela é dimensionada pelo Ministério da Saúde. E hoje nós ainda estamos no dimensionamento do censo de 2010. Então, a gente já está em déficit na quantidade de ambulâncias. Hoje é 50% via União, né? E 25% Estado e 25% município. Então, por isso, hoje, o gestor local, ele não tem como decidir que ele vai aumentar o número de ambulâncias. Não é nem o número de ambulância, é o número de equipes ativas. Porque esse número ele tem que ser liberado pelo Ministério da Saúde. Lembrando também que nós na gestão minha de Flávio, nessa gestão atual municipal, nós já temos um projeto desde 2013 para a expansão de frota no município de Barreiras. É porque já se passaram 6 anos, né? Exatamente. Então, a partir desse projeto, vocês pretendem pleitear um aumento dessa frota? As ambulâncias praticamente nós já temos, porque houve uma renovação de frota do município de Barreiras em 2013, com 100% da frota. Ou seja, hoje nós temos 7 ambulâncias na frota do SAMU. E dessas 7, são 4 reservas técnicas e 3 na ativa. A gente tem que ter essas reservas técnicas porque, caso aconteça um problema mecânico, alguma coisa que tenha que ser baixada da ambulância, a gente tem que ter uma de imediato para fazer essa substituição, que a população não pode pagar por isso, ela não pode ficar sem atendimento por problemas mecânicos e qualquer outro problema que tenha que ter baixado. Por isso a necessidade dessa intensificação em cima de manter essa questão das reservas técnicas funcionando,
para que a gente não deixe a população desassistida. E hoje, vale também a gente ressaltar que a preocupação da gestão atual hoje é muito ativa com essa questão de manter esse funcionamento dessas ambulâncias. Então, nós já temos um projeto desde 2013 de expansão de frota para Barreiras, que seria o aumento de mais uma equipe em funcionamento. A gente estaria com 3 equipes de suporte básico e uma de suporte avançado, mas nós ainda estamos na dependência da liberação do Ministério da Saúde, porque tem que ter o custeio para manter essa equipe, porque os custos são muito caros para manter uma equipe dessa. Mesmo ela sendo suporte básico, é um custo alto, é um custo que o município não tem condições de custear ele sozinho. Ainda assim, mesmo que esse custeio venha do Ministério, ainda a gente tem que ter um déficit de orçamento, porque esses valores hoje, mesmo que foram reajustados, né, pelo Ministério em 2013, principalmente as equipes, elas não custeiam o valor, principalmente a unidade de suporte avançado. Mesmo que o município tenha que pagar 25%, esse valor é maior. Devido à questão regional, né, os valores salariais variam de região para região, e o valor colocado pelo Ministério é um valor fixo. Então, né? O subsídio do Ministério é um valor fixo para todos os SAMUs do Brasil, no Todos caso. os SAMUs do Exatamente. Brasil. Ele não se adaptou a essa especificidade regional. E aí é o município que arca com essa diferença. O município que arca com essa diferença. E o custo aqui tem sido um pouco mais elevado do que o esperado. Um pouco mais elevado, porque Barreiras, por ser estratégico, por a gente abocanhar a questão da central de regulação, a nossa unidade de suporte avançado, além dela cobrir o município de Barreiras, tá, ela ainda cobre mais 8 municípios. 8 municípios. Mais Cada, município, na regional temos 6 unidades de suporte avançado, onde cada unidade dessa de suporte avançado, ela tem uma área de abrangência, que tem que dar suporte a essas unidades de suporte básico, né, das cidades menores, né, no caso de um paciente de maior complexidade, maior gravidade, essas primeiras equipes estão preparadas para dar aquele primeiro atendimento, né, conforme essa gravidade, e a partir daí tem que ter uma unidade que tem uns recursos de equipamentos médicos mais modernos, mais invasivos, para poder dar um suporte a esse paciente mais grave. E é um serviço de atendimento intermediário, seria isso? Para onde vocês encaminham os pacientes da região como um todo? Como é essa Não essa intermediário, é um serviço básico. A nossa responsabilidade do SAMU é para todos os atendimentos, né, fora do ambiente hospitalar. Fora do ambiente hospitalar é coberto pelas unidades do SAMU, né, sempre através do número 192, onde o solicitante liga esse número que é nacional gratuito, né, passa por um TARM, que é um técnico de regulação médica, onde esse TARM vê a localização dessa vítima através do nome completo, com ponto de referência para a gente, se a pessoa quiser se identificar, se identifica, ou não, né? A partir do momento ele vê qual que é a situação, é um acidente, passa por um médico regulador, onde 100% dessas ligações passa por um médico, né, que avalia essa gravidade, dá as primeiras orientações ou primeiros procedimentos para a pessoa leiga, e a partir daí define qual o tipo de ambulância e qual o suporte adequado para essas equipes. E além também fica supervisionando esse atendimento e dando o suporte, né, orientando, dando mais orientações dessa equipe nessa questão. Se for um acidente de múltiplas vítimas, a gente aciona múltiplas vítimas. Se for necessário deslocar mais viatura para atender aquela situação, ele tem todas essas viaturas dessa região para poder deslocar, para dar suporte àquelas equipes que estão naquele evento. Barreiras, nós somos o ponto de referência, né? O Hospital do Oeste, ele é referência para a macro-região de Barreiras. Macro-região Oeste, não é nem Barreiras, Oeste. Então, por isso se torna de maior responsabilidade, né? E fica mais sobrecarregada. Por quê? Porque o Hospital do Oeste, ele é referência. Então, mesmo que são pacientes que não são nossos, que não está dentro da nossa regional, vamos supor, Bom Jesus da Lapa, que tem uma outra regional, se ele já estiver em transferência para Barreiras, tá? Caso aconteça alguma coisa no meio do caminho, com essa ambulância que já está em transferência com esse paciente para Barreiras, chegou na nossa área de abrangência, Barreiras vai ter que ir.
Tá? Eles vão acionar a nossa central de regulação e a nossa central de regulação ela vai fazer esse suporte com ele. Então, por isso, a nossa regional ela é mais sobrecarregada por causa do instrumento de referência que é o Hospital do Oeste. Então, por isso, a gente fica mais suscetível e o gasto ainda é maior, porque essa ambulância ela tem que estar sempre disponível. A única justificativa para a gente não dar esse suporte é se ela já estiver em ocorrência. Se ela já estiver em ocorrência, infelizmente vão ter que terminar de chegar da forma que está vindo, arrumar uma outra forma, vai ter que parar em um outro hospital até a gente deslocar para a gente estar buscando. Mas aí quem vai fazer toda essa logística é a nossa central de regulação, é o nosso médico regulador. O médico regulador ele é a autoridade sanitária, então é ele que vai estar definindo de que forma melhor a gente vai estar podendo chegar até o instrumento de referência que é o Hospital do Oeste e de que forma melhor ele vai ser conduzido, ou se ele até pode estar ficar aguardando nesse hospital onde ele está, ou dentro da própria ambulância. Lembrando que a nossa ambulância, a unidade de suporte avançado, ela tem todos os equipamentos para manter um paciente vivo, com vida, né, até chegar a um instrumento de referência. Quer dizer, de suporte, de logística nós temos, a não ser que seja alguma outra coisa que não está dentro da nossa alçada. Mas hoje todos os nossos equipamentos, tá? Eles são equipamentos de suporte avançado, tá? Ventiladores, monitores, tudo que a gente precisa dentro de uma UTI móvel, a gente tem dentro da nossa USA, da unidade de suporte avançado. Então, a gente tem essa autonomia para conseguir manter o paciente ali até que a gente chegue ao Hospital do Oeste. Por isso, Barreiras está mais sobrecarregado, inclusive financeiramente. Porque para manter uma unidade de suporte avançado e uma central de regulação com 3 médicos 24 horas, mais essa estrutura toda funcionante, ela não é barata. E o subsídio que é repassado, se a gente for ver mesmo, o município ele arca com mais de 90% dos custeios. Um pouco polêmico esse ponto, mas talvez fosse interessante ter uma contribuição maior de todos os municípios. Mas aí todo a gente está fazendo um trabalho em relação a isso, entendeu? A gente fez uma proposta, até apresentou na CI, que é a comissão intergestora, né? Que se reúne do secretário de saúde, fizemos uma proposta, né, de rateio. O que é essa proposta? Cada unidade básica, para a gente dar um subsídio às unidades de suporte avançado, que elas dão suporte, né? Um subsídio financeiro, que isso deve ser discutido entre os gestores, né? Ver no valor e colocado como e finalizado isso com a participação do Estado. Então essa proposta já foi feita na CI, né? Estão aguardando decisões para melhorar isso. E outro problema que a gente tem é a questão da superlotação dos hospitais, né? Isso aí às vezes a ambulância chega, fica parada, né? Mas isso, quando a gente tem um paciente de maior complexidade, um paciente grave, com o médico regulador e a autoridade sanitária, independente da questão de vaga ou não, que a gente trabalha com urgência, esse paciente vai ser orientado, vai ser conduzido para a unidade de maior suporte, né? Através do que a gente chama de vaga zero. Então, por isso que a equipe tem que estar bem coesa, bem treinada, para avaliar bem essa situação, tanto de nível local como de nível regional, para poder fazer essas regulações, né? E avaliar de acordo com a necessidade de cada paciente. Até mesmo para que essa relação ela seja bem harmônica, seria a ponta, né? Sim, é porque o médico regulador, a central de regulação, ela que controla a todas as portas de entrada de todas as unidades de saúde da rede de urgência e emergência do Oeste, né? Desses 23 municípios. Desde a atenção básica, que é os postos de saúde, os pontos atendimentos, né? As portas dos grandes hospitais, as UPAs, né? A UPA de Luiz Eduardo, a porta de entrada do Hospital do Oeste, a porta de entrada do Eurico Dutra. É de responsável da central de regulação. Por isso também é muito importante que a população tenha consciência nesse relacionamento com o SAMU, para que as vidas de fato sejam salvas, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais a respeito da relação do SAMU com a população. A nossa relação é uma relação boa, mas nós precisamos melhorar mais ainda. Por isso a gente sempre está em constante sensibilização com a população, até na questão de como, quando e por que eu ligar para o SAMU, tá? Porque nós sabemos que eu, como profissional de saúde, nós sabemos que uma unha encravada para uma pessoa que está com uma dor terrível, que está ali sofrendo naquele momento, para ela é uma urgência ou até uma emergência. Para nós,
do serviço 192, ela não é nem uma urgência nem uma emergência. Por quê? Porque ela não vai caracterizar, ela não vai entrar dentro da nossa triagem, tá? Uma unha encravada, ela não entra na triagem para o SAMU e fazer esse atendimento. Tá? Agora, uma emergência obstétrica, uma crise hipertensiva, uma dor precordial, que é aquela dor no coração, que é aquele aperto no coração que a pessoa sente, esse é uma urgência ou às vezes até uma emergência para o SAMU. As pessoas elas precisam ser muito honestas nesse contato, falar a verdade, o que estão sentindo de fato, o que está acontecendo. É exatamente e por isso que a gente tem 3 médicos sempre de 24 horas de plantão na central do SAMU para poder avaliar esses pedidos de socorro, né? Através de perguntas direcionadas, né? Para a gente avaliar se está caracterizando realmente uma urgência, uma emergência, tem risco de vida, que esse é o perfil, é a função do SAMU, fazer atendimento de urgência e emergência, né, com risco de vida. E se no caso não caracterizar naquele momento, né, um risco à vida, a necessidade de encaminhar um veículo, uma viatura, ele vai dar aquelas primeiras orientações para o cidadão que está pedindo a informação, né? Então nem sempre ligar 192, né, você vai ter uma ambulância na porta da sua casa. Isso vai depender da avaliação do médico regulador, da questão da urgência, do risco de vida. Se caso for necessário, ele pode orientar, né? Tem uma questão da medicação em casa feita pelo próprio solicitante, ou mesmo orientar que ali não há indicação de ambulância, mas tem a indicação de ir a uma unidade hospitalar, então ele vai orientar que por meios próprios ir até a unidade hospitalar, de acordo com a referência, qual a unidade? Eurico Duda, que é a unidade que atende casos menos complexos, né, que está aberto para a população, né? Então isso vai depender da solicitação e da avaliação do médico regulador. Por isso, essa relação ela tem que ser de fidelidade mesmo. Tá? Essa relação população e central de regulação, que é o link 192, ela tem que ser de fidelidade. Eu não posso somatizar e nem aumentar, mas eu também não posso diminuir. Eu tenho que falar o que eu estou sentindo. Muitas das vezes a gente recebe ligações e diz, o paciente está caído, não respira, não fala, e subentende-se que é uma emergência. O paciente não respirou, ele não falou, ele não responde a estímulo nenhum, é uma emergência. E muitas das vezes nós chegamos lá, a gente desloca a unidade, nós chegamos lá, o paciente está tomado banho, com a carteirinha debaixo do braço, com o acompanhante do lado, esperando o transporte. Então essa relação ela tem que ser de fidelidade para que nós possamos dar o atendimento adequado, tá? E de forma adequada. Para que nós não deslocamos ambulâncias para um caso desse, enquanto tem uma emergência realmente precisando da ambulância do SAMU. Então esse é o nosso apelo para a população, essa relação fidedigna que nós temos que ter, tá? Para que ele mesmo seja atendido de forma adequada. Porque naquele momento, às vezes, não seja uma forma adequada, mas em um outro momento ele vai ser de uma forma adequada e uma outra pessoa que esteja com o mesmo pensamento que ele vai ocupar e ele não vai ter o atendimento. A população, assim, os indivíduos não podem se utilizar do SAMU como subterfúgio para... Exatamente. Para um favor, para uma carona, não é uma carona. Para um transporte. Não é um transporte, não é um serviço de táxi. Exatamente. Outra coisa que a gente ainda acontece muito na cidade de Barreiras é a questão dos trotes. Ainda acontece. Então, por isso a gente tem perguntas direcionadas, avalia bem a solicitação para a gente não entrar em trotes, porque ainda acontece muito. E quando a gente desloca uma viatura dessa por um trote, a gente fica um restante que pode precisar estar sem o serviço, né? Então, mesmo que a gente fez muitos, nós temos dentro da base de Barreiras tem um NEL, que é o Núcleo de Educação de Urgência, né? Que tem uma equipe que é preparada para fazer palestra, tanto para treinamentos para os profissionais do SAMU, que a gente faz muito, que todos os profissionais do SAMU mensalmente fazem treinamentos ou semanalmente, depende da necessidade ou da necessidade. Nós temos aqui hoje na cidade de Barreiras vários profissionais muito bem capacitados, né? Nós também temos que fazer muito trabalho com a comunidade, né? De palestra para leigos, orientações de primeiros socorros, né? A importância do SAMU, como é que funciona. Mas ainda assim a gente tem ainda problema com trotes. Essas palestras, elas acontecem onde? Principalmente em escolas, grupos que é solicitados, grupos de amigos que chega essa solicitação para a gente faz essas palestras de acordo com o que vem chegando, a demanda que vem solicitando. E a necessidade que a gente vai vendo.
esses grupos mais específicos. Outra situação que a gente tem que abordar muito bem é a questão, assim, a questão, a partir do momento que a gente chama, a equipe é acionada, né, que o médico regulador libera uma ambulância, a equipe tem 30 segundos para sair da base, né, que as ambulâncias estão sempre prontas lá. Ainda tem muita dificuldade. O trânsito hoje, mesmo que Barreiras não seja cidade planejada, tem um problema com fluxo intenso de veículos. Nós temos uma BR que corta dentro da cidade, mesmo que ajudou bastante com o novo anel viário, desviou várias cargas, esses caminhões grandes, né? Mas ainda temos um fluxo intenso dentro da cidade e compromete, né? A passagem da ambulância. Então é imprescindível para a população ter um conhecimento que a hora que tiver uma ambulância com sinalização visual, sinalização sonora, que abram para a direita, que deixa a ambulância só pode ultrapassar pela esquerda, né? Abram passagem. Quanto mais facilitar no trânsito essa passagem do veículo, ela vai chegar mais rápido no solicitante. Isso às vezes segura, demora muito, às vezes pode dar uma sensação de demora, né? Por causa desses tempos, esse pequeno tempo perdido atrás de algum carro que não dá passagem. Né? Então é importante. E evitar acidentes também, né? Quando sinalizar, não virar bruscamente, né? A população fique tranquila. Todos os condutores são bem treinados, estão bem cientes da responsabilidade dele e da responsabilidade de chegar o mais rápido possível naquela vítima que está aguardando atendimento. É bom também a gente acentuar, né? A gente colocar que o índice de acidente das ambulâncias do SAMU em Barreiras é muito pequeno. Eu tenho 3 anos na coordenação, vou para 4 anos, e até hoje nós tivemos um acidente, aliás, 2 acidentes, que nós fomos atropelados. Então, é importante a gente deixar isso bem claro, que os nossos condutores, eles são muito bem treinados, o treinamento é contínuo, é constante, para evitar esse tipo de situação. Porque eu não posso salvar uma vida colocando outra em risco. Primeiro, a segurança. Então, eles precisam desse treinamento, eles precisam desse bom senso, desse senso crítico, para que eles não causem outro acidente. Então, por isso, essa colocação do Flávio, ela é de suma importância. Então, tem que desobstruir as passagens. E que muitas das vezes nós ficamos parados, porque a pessoa simplesmente está no celular, ou está ali dispersa, ou está com o som ligado e nem ouve o sinal sonoro da ambulância. Ou só não quer ceder o espaço. Ou, às vezes, não quer ceder o espaço. Porque, infelizmente, o ser humano são poucos que têm a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E saber que pode ser um parente, um amigo, dele. Nós tivemos, conhecido. Nós tivemos recentemente, no ano passado, até um fato assim. Um funcionário nosso perdeu o irmão aqui na estrada de Riachão. Era por volta de 6 horas da tarde e recebemos a ligação de um acidente na estrada de Riachão, perto da ponte do Rio Branco. E a vez era dele. E aí foi liberado uma ambulância básica e a unidade de suporte avançado. Ele foi junto? E ele foi junto. Quando eles chegaram lá, saíram para uma ocorrência normal. Quando ele chegou, o irmão já estava em óbito, né? Quando ele chegou, ele se deparou com o irmão dele, que estava lá, que o irmão dele que era o acidentado. Chegou um carro que estava vindo, uma pessoa embriagada no volante, né? E bateu no carro do irmão dele, o carro se partiu no meio. A cunhada saiu só com ferimentos, mas o irmão faleceu no local. Então, assim, é muito triste. Quando nós saímos para uma ocorrência, a gente não pensa que a gente vai pegar um familiar. Mas a gente pode pegar, porque nós somos população. Temos família, pai, mãe, irmão, tio. Não só vocês, tanto quanto as pessoas que estão no trânsito, tanto quanto as pessoas que estão Exatamente. ligando de maneira equivocada. Exatamente. Então, nós profissionais do SAMU somos muito bem preparados, tanto psicologicamente como treinamento efetivo, para a gente, qualquer ocorrência, é uma ocorrência do SAMU, entendeu? Independente da primeira avaliação que a gente tem, das informações que a gente recebe, independente que seja um caso mais complexo ou não, a gente sempre sai com o mesmo objetivo, com o mesmo empenho, independente da situação, com o mesmo empenho para fazer esse atendimento, né? Que às vezes pode chegar lá e ser uma coisa uma situação tranquila, uma ocorrência tranquila que a gente resolve, ainda bem. Ou também pode chegar e pegar uma situação mais complexa, múltiplas vítimas, muito sofrimento, né, que a gente depara muito. Então a gente tem que estar preparado tanto psicologicamente como, né, fisicamente, como também tecnicamente para poder lidar com essas situações, emoções. Até mesmo na cena, né, que a gente muitas vezes tem muitas pessoas exaltadas que acontecem, né?
A gente tem que saber trabalhar com isso, né? E a gente pede também à população, quando chegar a equipe do SAMU, abra o espaço, deixa a equipe trabalhar tranquilo naquela vítima, né? Fazer todo o serviço. A gente não vai chegar e vai... É igual um cinema. Chega, chamou a ambulância, chega lá, colocou a pessoa dentro da maca, colocou dentro da ambulância, saiu disparada para o hospital. Não é assim que funciona. A gente é um serviço de atendimento móvel de urgência. A gente chegar no local, vai fazer todo aquele protocolo de atendimento, né? Que retirar aquela pessoa, se for necessário, do risco iminente de morte, através de procedimentos, técnicas que a gente utiliza. Após isso, vai estabilizar ela dentro da ambulância, quando ela estiver estável, o quadro clínico, hemodinâmico dela estável, aí sim a gente vai fazer um transporte seguro até o hospital. Então, cada caso é um caso, né? Então, assim, muitas vezes um atendimento pode chegar um paciente grave, para a gente colocar em padrão de suporte avançado de vida, né, que é um padrão de UTI, a gente pode chegar a demorar na cena cerca de 40 minutos, dependendo da gravidade do caso. Lembrando que nós não fazemos resgate de paciente, nós fazemos atendimento de paciente. Então, esse paciente ele tem que ser atendido. A gente tem que minimizar o máximo possível de sequelas para esse paciente. Então, esse atendimento ele tem que ser feito no local. Nós não podemos chegar, pegar o paciente, jogar dentro da ambulância e sair. A não ser que a equipe perceba alguma situação de falta de segurança ou de risco no local. Aí sim tem indicação de retirada rápida, ou uma situação de acidente com risco de explosão, ou uma situação de conflitos, né? Que a equipe não esteja aquela segurança de trabalhar naquela cena, né? Então, assim, a segurança da equipe, em primeiro lugar, se viu uma situação dessa, faz a retirada rápida. Mas no local, quando a gente se vê segurança, mesmo chegar no hospital, a gente para e faz esse atendimento de acordo com a necessidade do paciente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a colaboração de vocês com a sociedade, né? Muito obrigada. De nada, imagina, isso é muito importante para nós como coordenadores, a gente está esclarecendo a população, né? Espero que a nossa fala tenha contribuído para esse esclarecimento e nós nos colocamos à disposição da população para, caso queiram tirar dúvida, alguma coisa, nós estamos todos os dias em horário administrativo, lá na base do SAMU aqui, né? E aí é isso aí, a gente espera ter podido contribuir um pouco para esclarecimento da população. Nós aqui agradecemos essa parceria e esse convite para que a gente viesse aqui fazer esses esclarecimentos. Agradeço, né? Agradeço a TV Câmara por essa matéria para esclarecimento da população, né? Que é fantástico isso, para saber, conhecer como é que funciona um serviço, né? Que é um serviço essencial e hoje está consolidado como instituição de grande valor e de grande necessidade para a população, né? Estamos trabalhando aqui, eu e a Silvânia, sempre prontos para a melhoria desses problemas, esses desafios que é cada dia, né? Que a gente tem no SAMU, e estamos aqui sempre prontos, né? 24 horas. Muito obrigada, Silvânia. Muito obrigada, Flávio. Termina aqui mais um Câmara Revista, sempre trazendo assuntos relevantes para a população. Muito obrigada e até o próximo programa.